texto de Mateus 23, infelizmente, é um alvo muito grande para pastores avarentos que querem sugar definitivamente a lã e a gordura das ovelhas. É um texto citado por muitos lobos devoradores para pôr uma obrigação nos fiéis de contribuírem com os 10% com o dízimo nas suas denominações. Porém, nesse texto de Mateus 23, Jesus está repreendendo os escribas e fariseus. Jesus censura os escribas e fariseus. O capítulo 23 de Mateus fala exatamente sobre isso. É uma repreensão de Cristo em cima da hipocrisia dos escribas e fariseus. Vamos ver o versículo 23, o que é que diz? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Jesus não estava repreendendo a igreja. Jesus não estava repreendendo os cristãos, os gentios. Afinal, aqui em Mateus 23, Jesus estava no período do Antigo Pacto. O contexto do livro de Mateus, dos Evangelhos, na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João, trata da história do Antigo Testamento. Jesus estava vivendo no período da lei. Então Jesus estava repreendendo e denunciando a hipocrisia dos fariseus e dos escribas que estavam debaixo da lei, nos dias da lei, e que deveriam contribuir com o dízimo, sim, mas sem se esquecer do mais importante, do amor, da misericórdia e da fé. Então Jesus estava denunciando a hipocrisia deles. E Jesus não poderia ser contra o dízimo, afinal, o próprio Jesus veio para cumprir a lei. Então por isso que ele falou, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós. Jesus estava repreendendo quem? Os escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram aqueles que estavam debaixo da lei, eram aqueles que estavam submissos à lei de Moisés, e por isso eles tinham que dar o dízimo. Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, porque vós dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Interessante que muitos líderes, quando pegam esse versículo, não explicam para vocês que o dízimo não é dinheiro, que o dízimo nunca foi dinheiro. Houve uma adaptação moderna acerca do dízimo, mas o dízimo ou os dízimos bíblicos nunca foi dinheiro, sempre foi daquilo que a terra produz, do endro, do cominho, não é? Da hortelã, daquilo que a terra produz. Então o próprio Jesus aqui falou, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e desprezais o mais importante da lei. O dízimo é da lei, por isso que ele falou, vocês se preocupem em ofertar, em dizimar, em separar os grãos das menores sementes, mas vocês negligenciam o mais importante da lei, provando que o dízimo também é da lei, mas que eles estavam desprezando o mais importante da lei, aquilo que era mais importante do que o dízimo, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Então por isso que ele fala, vós deveis fazer essas coisas. O que são essas coisas que Jesus mandou eles fazer? Ou seja, eles devem dar o dízimo, certo? Mas não se esquecendo das outras coisas, o juízo, a misericórdia e a fé. Por que Jesus mandou eles dar o dízimo? Porque Jesus falou, deveis fazer essas coisas. Porque eles estavam no período da lei, no antigo pacto, debaixo da antiga aliança, então eles deviam dar o dízimo. Eles não podiam ir contra a lei de Moisés, e muito menos o Cristo, o Salvador, porque ele também veio para cumprir a lei. Amém? Então, esse texto de Mateus 23, Jesus não estava repreendendo primeiro a igreja, Jesus estava falando aos escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo de tudo, mas se esquecem do amor, da misericórdia e da fé. Vós deveis fazer essas coisas. Vocês devem dar o dízimo, porque vocês estão debaixo da lei. Porque a lei diz que tem que dar o dízimo. É obrigação do judeu pagar o dízimo de 10%.
vós deveis fazer essas coisas, mas não se esquecendo do amor, da misericórdia e da fé. Quantas pessoas não tem hoje que dão o dízimo e que batem no peito e dizem: eu dou o dízimo, eu sou dizimista fiel, não falta nada na minha casa, mas não tem amor, não tem misericórdia, não tem fé. É sacrifício de tolo. Então o texto de Mateus 23, Jesus não está repreendendo a igreja. Você vê o título aí na sua Bíblia, em Mateus 23, diz o seguinte: Jesus censura os escribas e fariseus. Jesus está repreendendo os escribas e fariseus. Jesus não está repreendendo a igreja. Jesus não está falando isso para os gentios. Jesus não está falando isso para nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.